bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir, ouvir esse podcast, mas primeiramente eu quero agradecer a Maiara Felício por estar abrindo, estreando com a gente esse podcast que se chama Na Varanda da Kit, com Paulo Rosa e com Jasmine Rosa, tá? Antes da gente começar, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje, eu pesquisando sobre ela, vendo ali as coisas sobre a vida dela, as coisas que ela já falou, que ela já fez. Teve uma frase, mediante uma pergunta, muito, que às vezes é muito impertinente, e ela de maneira muito sábia, ela respondeu assim. A pergunta foi a seguinte: Maiara, o que é certo falar? Negro ou preto? Aí ela de forma muito sábia disse, certo é o respeito. Então, no episódio de hoje, a gente escolheu dar esse nome, dessa resposta maravilhosa que ela deu. No episódio de hoje, certo é o respeito, a gente está recebendo Maiara Felício, a primeira vereadora negra de Nova Friburgo, uma cidade de mais de 200 anos. Maiara foi a vereadora mais votada daquela cidade, uma cidade serrana, do estado do Rio de Janeiro. Teve aí cerca de 2.000 votos, mais ou menos. E pra gente, assim, uma honra, uma alegria muito grande, muito imensa estar conversando com ela, poder estar abrindo esse podcast com ela. E pra mim, como mulher negra, periférica, como ela também assim, é uma alegria que não tá cabendo nos olhos, na sala, no coração, tá, Maiara? Por favor. Gente, ela é toda fofinha! Imagina, Jasmine, aqui. A alegria minha estar aqui com vocês hoje, poder conversar um pouquinho. E, assim, né, é sempre muito legal ver iniciativas, né, que respeitam a gente, que representam a gente de fato, porque a gente vai conseguir falar sobre temas que nos atravessam e que podem também estar atravessando quem vai assistir, né, esse vídeo mais tarde, esse podcast mais tarde. Então, a alegria é minha poder compartilhar desse espaço, queria saudar também e dizer que estamos aí. Hoje a gente vai bater um papo super gostoso, vou contar um pouquinho da minha caminhada para vocês, um pouquinho das minhas vivências depois de entrar para o parlamento, né? Uma surpresa que foi, assim, né, muito surpreendente mesmo, redundante, mas é isso. Porque a gente que não tem padrinho, às vezes não tem o sobrenome das pessoas que já estavam ali há muito tempo, a gente às vezes acha que vai concorrer e que não vai chegar. E quando a gente chega em primeiro lugar ainda, assim, a primeira é agradecer o nosso povo, mas principalmente entender que a gente não vai esperar mais. Nós temos urgências e a gente vai fazer a nossa ocupação de forma brilhante. Isso aí, Maiara. Então, eu vou para a primeira pergunta. Vereadora Maiara, quais são seus projetos de lei e o que tem movido sua mente neste momento do mandato, aliás, da mandata? Mandata, que é só mulher. Posso colocar aqui? Claro. Obrigada, meu amor. Então, projetos de lei que estão na agulha agora, a gente está pautando sobre a população atípica, né, com deficiência. Então, a gente teve no dia 2, que é o Dia Nacional, se eu não me engano, Nacional e Internacional, de conscientização sobre o autismo. A gente está criando também ferramentas para que a gente consiga, né, fazer uma ampla conscientização, mas também acessibilizar os espaços públicos, que é direito dessa população, e acessibilidade. Então, a gente está falando aí sobre um programa que a gente consegue integrar a população, fazer uma parceria entre as entidades que são subvencionadas no município, junto dos pais, onde a gente consiga, né, ampliar o número de vagas nas instituições, que a gente consiga ampliar o orçamento para essas instituições também fazerem um atendimento. E a gente também tem agora, né, a lei de diretrizes sobre a população de rua. Como o nosso município vai se portar diante da população, que seja ela flutuante, né, ou local mesmo, como a gente vai conseguir fazer com que o nosso poder público esteja preparado e ciente do que essa população precisa. Então, a gente tem lá assistência social,
que é a secretaria que dá conta desse tema, mas nós temos também, né, o CRAS, os CRES, que são equipamentos, né, que vão dar na ponta atendimento para essa população, mas primeiro a gente precisa também entender qual é a realidade, qual é a cara de Nova Friburgo, para que a gente consiga pautar cada vez mais, né, a dinâmica de fato, né, conseguir executar o serviço. Então, a Lei de Diretrizes ela consegue fazer um pouco desse caminho e é super legal porque ela vem construída junto da Defensoria Pública, vem construída junto com a Caritas, né, que é uma entidade dentro da Igreja Católica. O bispo está super entusiasmado de participar da construção dessa lei. A gente tem deputado federal também vindo até Nova Friburgo para a gente debater e pensar as competências, né, das suas instâncias, seja estadual, municipal ou federal, ao qual compete a ele. A gente também tem deputado estadual querendo participar dessa construção, mas já a gente consegue apresentar. Nesse mês de abril, nosso mandato vai estar cada vez mais debruçado sobre o tema de habitação e moradia. A gente vai falar sobre essas realidades, pensando, né, a região serrana como um modelo, um projeto piloto da colonização europeia no Brasil e principalmente, né, aquilo que deixou de hematoma e de cicatrizes, porque quando vem o europeu para o Brasil, e a gente está falando de Nova Friburgo, que é de imigração alemã, colonização, né? Alemã e Suíça, que todo mundo bate no peito para dizer que tem muito orgulho de ser colônia, de ser a Suíça brasileira. As pessoas esquecem que antes dessa galera chegar, antes da coroa querer empurrar o embranquecimento goela abaixo da população, a gente tinha uma população preta escravizada ali naquele lugar, no nosso território, e que precisava também, né, acessar a sua cidadania. Não simplesmente ter uma lei áurea que vai libertar e que já está tudo resolvido. A gente sabe que não funciona assim. A gente precisa falar que essa população que veio, colonizou, ganhou terra, ganhou pensão, ganhou dinheiro e que as pessoas que descendem dessa população ainda vivem, né, nesses patrimônios, em contrapartida a população preta não recebeu nada. Então a gente está falando sobre população que não tem onde morar e vai morar em qualquer lugar, né? E aí não tem qualidade no espaço que vai viver. A gente está falando de um território que tem catástrofes naturais, que cai barranco, que tem enchente. A gente está falando dessa população que sofre com essas situações. A gente está falando da população em situação de rua. A gente está falando sobre a população que não tem os direitos básicos na localidade que mora. A gente está falando de luz elétrica, de saneamento básico, de transporte público. Então, esse mês a gente vai fazer um trabalho muito forte de conscientização e também pautando algumas leis direcionadas a direito de habitação e moradia, engenharia pública. A gente está muito focado e debruçado nesse tema. Em contrapartida, eu sei, é muita coisa, gente, para falar. É impossível dizer que nesses últimos 2 anos a gente não produziu. A gente tem muita legislação já vigente e várias no forninho, né, para sair, que estão ou em tramitação na Câmara ou que estão saindo do nosso gabinete para a gente protocolar. Mas hoje, em Nova Friburgo, Maiara Felício, euzinha, a gente tem 13 leis já sancionadas na cidade. Muito bom. Mais da metade versam sobre o direito das mulheres. Muito bom. A gente vai fazer sempre assim, né, interseção também, né, da questão racial e da questão financeira, porque acho que tudo conversa, né? A gente está falando de um Brasil que falar de pobreza no Brasil é falar de cor. Segundo o último censo, né, de ampla divulgação e com todos os dados, né, devidamente recolhidos, o de 2010, a gente está falando que 75% da população mais pobre no Brasil é preta. Sim. Então, quando a gente fala de direito básico, de vulnerabilidade, a gente vai estar falando também dessa população. Então, as nossas leis elas vão ter esses atravessamentos, né? Então, a gente está falando de auxílio moradia para mulheres vítimas de violência doméstica, que garante R$600 de aluguel social para elas. Isso que eu ia te perguntar, eu achei muito interessante Interessante não, né? Achei fundamental esse projeto, porque a gente está falando de Nova Friburgo, uma cidade que muitas vezes, me corrija se eu estiver errada, ela está acima da média nacional na questão da violência doméstica, certo? E às vezes é um fato que, particularmente, eu percebo que a população, de uma maneira geral, ela tenta meio que deixar essa situação velada, né? Mas, graças a Deus, nós temos a mídia, temos a imprensa, temos vereadores, parlamentares, pessoas comprometidas como a Maiara, que traz isso à tona, que traz isso, né, que coloca isso na tela de
uma maneira geral e faz com que a gente possa se conscientizar e, de alguma maneira, do nosso jeito, enfrentar, né, combater essa situação. E eu achei esse projeto desse auxílio assim, maravilhoso e fundamental, que deveria ser copiado em vários lugares. A gente entende a importância do tema, primeiro porque a gente vive, né? Sim. E segundo porque existe um número absurdo na região serrana. Eu não vou limitar só a Nova Friburgo. Nova Friburgo é tida a cidade, né, em 2018 a gente teve um estudo que fala sobre isso. A cidade mais perigosa para se ser mulher no estado foi Nova Friburgo, na proporcionalidade. Número de denúncias por número de habitantes. A gente barrou até o Rio de Janeiro, né? Uma coisa assim chocante. Mas a gente precisa levar algumas coisas em consideração. A gente está falando de uma cidade extremamente conservadora. A gente está falando de uma cidade, né, que as pessoas têm um pouco mais de resistência para abrir sua vida pessoal e contar. E aquela velha história, né, de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente tem que meter a colher sim, porque violência não pode ser algo naturalizado. Então, a gente pega esse dado e entende a importância da gente falar de mecanismos para a gente poder ajudar essas mulheres a sair desse cenário de violência. Então, quando a gente constrói essa lei é minha e do vereador Dirceu Tardem, da Câmara de Vereadores, né? A gente tem o costume de fazer parceria, coautoria em algumas leis. Foi uma lei muito importante, que a gente construiu junto dos movimentos sociais. A gente gosta também de fazer, não tem como a gente achar que somos os paladinos da sabedoria e que nós vamos saber de tudo e versar sobre tudo. Eu gosto de, quando vou construir uma lei, chamar a população, fazer plenária, fazer audiência pública, consultar os dados, os números, chamar todas as competências para a gente poder, se é viável também, que tem isso, né? A gente tem limitações enquanto legislativo, tem algumas legislações que não competem a apenas o legislativo fazer. Mas nessa lei, conforme nossa lei orgânica, a gente também tinha aí, né, concorrência de colocar uma questão, fazer uma reserva orçamentária para direcionar para a criação de um programa, que foi o caso dessa iniciativa. A gente consegue aprovar por unanimidade na casa, o prefeito sanciona. Nós temos um vacácius legis, né, que é um tempo que a lei leva para entrar em vigor até a prefeitura se preparar e conseguir de fato executá-la. E quando faltavam dias para executar a lei, para a lei vigorar, o prefeito entra no repim, entra na justiça para não executar a lei. E aí a gente ainda, além da nossa produção legislativa, de colocar a lei numa normativa, né, de escrita, da gente conseguir fazer a defesa, passar por todos os partidos e vereadores, né, com a aprovação, a gente ainda tem dificuldade de um gestor, de um prefeito, não entender a lei como importante. Então, para a gente foi uma grande questão. A gente está lutando na justiça por ela, para que ela consiga vigorar em plenitude, porque as mulheres têm essa necessidade, tendo em vista que auxílio moradia já é uma política pública dentro do SUAS, né, Sistema de Assistência Social, e a gente precisa fazer com que essa questão da violência doméstica também esteja amparada dentro da lei. Sim. Outras leis que a gente tem que versam sobre a distribuição de absorvente. Foi uma das primeiras vereadoras no Brasil a colocar a lei na instância municipal, né? A gente fez a discussão antes mesmo de Marília Reis, né, que colocou na instância federal, que aí teve a discussão nacional e Bolsonaro vetou, o prefeito também vetou a lei, mas fez a lei do jeito dele. Sim. Né? Colocou a distribuição de absorvente só nas escolas. E a gente ainda precisou... No caso, você pensa numa coisa mais abrangente. Porque ela né? É transversal também. Não atinge só quem estuda. Exatamente. Então, quando a gente escreveu a lei, também construída junto dos movimentos sociais, teve audiência orçamentária para a gente poder perguntar a viabilidade do programa, distribuição, foi tudo perfeito. Só que quando ele ia sancionar a lei, ele queria dizer que ele era dele, que o projeto era dele, para ganhar capilaridade. Eu desmentia e ele não sancionou, ele vetou. Aquela historinha que a gente conseguiu derrubar o veto e tudo mais, mas também estamos na justiça. Quando a gente escreve essa lei, a gente entende a importância de entender que pobreza menstrual ela atravessa tanto a questão da população que estuda, quanto as mulheres na saúde,
e principalmente na vulnerabilidade quando a gente fala de assistência social. Sim, e a população carcerária feminina também, né, que é muito grande. Exato. Né, e quando a gente vê mulheres que estão dentro de estruturas, né, de liderança, falando sobre isso, quando eu vi, na verdade, a preocupação muito grande também era com essa população carcerária feminina e que sofre, né, infelizmente, essa questão da pobreza menstrual, que é muito séria, é uma questão assim, interessante que a gente só parou para pensar nisso agora, pelo menos essa impressão que eu tenho. Eu acho que vai dar muito na instância também das mulheres estarem acessando espaços de poder. Quando que num parlamento, que majoritariamente é ocupado por homens, eles teriam a ideia ou teriam noção de que todo mês nós precisamos desse item para ter qualidade de vida, né? Então precisa realmente da nossa chegada nesse lugar para reivindicar isso. É um item de cesta básica. Exato. A gente consegue essa conquista de ser um item de cesta básica, né? Um item básico, de necessidade básica. E ainda assim, as nossas secretarias de assistência social na instância municipal não fazem a distribuição do item. Então é algo que a gente reivindica, né? Mais uma luta pra gente. Uma lei que eu gosto muito de falar que é uma lei que eu divido com o vereador Max Bill, que hoje é presidente da Câmara de Vereadores, que é uma lei que proíbe o município de dar premiações maiores para homens e diferentes para as mulheres na mesma modalidade. Por exemplo, 2 times de futebol, um feminino e um masculino. Não existe motivo para que um time masculino ganhe uma premiação de R$10.000 e o time feminino ganhe 1.000. Então a gente proíbe. Hoje em Nova Friburgo, se existir uma competição que tem modalidade no feminino e no masculino, proíbe de dar premiações diferentes, tem que ser igual. E aí eu achei fantástico que a gente coloca na prática, de fato, a valorização das mulheres em qualquer espaço. Muito bom, Mayara. Então, só reforçando, né, essa parte que a gente falou aqui, lembrando lá no início que você falou das pessoas atípicas, esse mês é o Abril Azul, em prol da conscientização do autismo. Né? Ontem, né, foi o Dia Nacional de Conscientização do Autismo, então é muito importante a gente estar pensando nessas pessoas, em políticas públicas para essas pessoas, né? Como eu te falei aqui em off, né, eu sou orientadora educacional da creche Mercedes, aqui em Cachoeiras de Macacu, sou professora da rede municipal e atuo como orientadora educacional da creche. Né? E justamente como orientadora educacional, a minha função, ela confronta justamente com essas pessoas, com as pessoas neurotípicas, pessoas atípicas, né? Tanto os alunos como também as famílias desses alunos. Então, para mim, poxa vida, é muito legal eu poder estar trazendo, colocando, né, na mídia, colocando no foco da câmera, no foco da internet, no foco da visão das pessoas, uma parlamentar, uma profissional da política séria que tem uma preocupação e que desenvolve projetos voltados também para esse público. Isso é muito legal. Então agora a próxima pergunta, vamos lá. Qual sua visão social e cidadã sobre a cidade de Nova Friburgo? Bom, essa pergunta, ela surgiu de uma curiosidade, porque você foi a vereadora mais votada, né? E ao mesmo tempo lá a gente tem um prefeito que é mais à direita, né? E que, na minha visão, conhecendo Nova Friburgo já há alguns anos, você vê que ele é uma figura surpreendente, tanto você quanto ele, né? Então, assim, vamos dizer que teoricamente, me corrija se eu estou errada, de repente vocês fazem parte mais ou menos de uma mesma origem territorial, social, algo que fica mais escondido, um pouco mais velado, né? Então a gente vê assim, vocês dois como 2 rostos que Nova Friburgo gostaria de esconder. Estou errada? Então, eu acho que Nova Friburgo, quando a gente fala Nova Friburgo, é muito abrangente. Eu acho que é a falsa ideia de como Nova Friburgo foi construída. Acho que esse é o ponto de partida. Porque
existe essa construção de que é... Muito obrigada, viu? Posso deixar aqui? Obrigada. Essa falsa construção de que somos a Suíça brasileira, somos um pedaço da Alemanha, não desmerecendo os povos, né, que fazem parte da identidade cultural da cidade. Não é isso, muita gente confunde. Mas eu acho que é a forma que a gente privilegia um povo em detrimento de outro, né? Eu tenho origem africana, né, mais que na cara, tá mais que evidente. Uhum. Eu quero ver o meu povo também ser exaltado. Eu quero ver essa galera também falar sobre a nossa identidade cultural e o que a gente potencializa enquanto povo. Então, é isso que a gente quer. E quando a gente diz que quer se esconder, né, porque a gente está falando de um país que na sua construção, né, e de várias gestões, a gente está falando de império, de república, a gente está falando de um todo, né, até a gente chegar agora no que a gente entende quanto democracia. Existiu um grupo de poder que tentou exterminar o povo preto do Brasil. Sim. Com políticas direcionadas, de proibir que pessoas pretas tivessem acesso à sala de aula, de dizer que no Brasil já existiu pena de morte, gente, para escravizados. É uma coisa assim que é muito recente, né? Menos de 200 anos atrás existia pena de morte para essas pessoas, para os meus antepassados. Então, a gente está falando dessa galera. E isso fica enraizado, é o que a gente chama de estrutural. Né? Aí fica inconsciente, fica só na reprodução. As pessoas nem sabem o que de fato é, mas elas continuam reproduzindo isso. Então, quando vê lá que vende essa ideia de Suíça brasileira, e a gente está falando de uma cidade turística, o turista vai lá para cima para ver gente branca, né? E aí chega... Tá em segundo lugar, né, no Brasil, no melhor turismo, né, no melhor circuito turístico. Aí chega lá, dá de cara com a gente. Sim. Com o povo preto, populoso, Sim. né? Então, eu acho que é meio nesse sentido, né? O que a gente faz de enfrentamento na fala é sobre essa falsa ideia. E quando a gente está falando de população preta, a gente está falando da periferia no Brasil, né? Sim. Que foi empurrada à margem para as periferias, né? Para tirada dos grandes centros, para quando a coisa acontecesse aqui para inglês ver, né? Que era um povo mais embranquecido. A gente está falando, eu sou do Prado, ali do Santo André, do Distrito Conselheiro. Johnny Michael, se eu não me engano, era do Lazareto, também ali de Duas Pedras, né? E a gente está falando de bairros periféricos e pobres, né? Eu acho que é isso que está trazendo para mim sobre representar e dividir lugares que querem ser escondidos. Tudo bem. E eu acho que sim, que eu acho que é muito nessa avaliação, né, dele ter sido uma pessoa pobre, bem simples, de ter tido uma ascensão na vida pública, ter feito um trabalho excelente enquanto vereador e depois ter conseguido chegar no chefe do executivo, da mesma forma, né? Eu fui camelô, vem revendedora Avon, Natura, ficava em porta de loja, depois fui comerciante, fui costureira por muito tempo na minha vida, depois que eu fui pensar em modelar, né? Depois que eu fui pensar em fotografia. Até porque, né, Mayara, essa não é a nossa primeira opção. Não é, nunca é. Infelizmente, embora a gente esteja vivendo, né, numa geração onde a gente se vê de uma maneira ou de outra mais representada nas capas das revistas, hoje a gente tem aí na novela das 7, a protagonista, uma protagonista negra. Que demorou 20 anos para chegar nesse lugar. Que demorou 20 anos para chegar nesse lugar, 20 anos de carreira, uma excelente atriz, né, a Cheryl Menezes. E hoje, depois de 20 anos de carreira, ela chega nesse lugar, né, de ser protagonista de uma novela. Achei muito interessante essa trajetória, essa linha sua, trajetória profissional, né, até você chegar à vereança, né, e você colocar como último, que provavelmente deve ter sido a última coisa, a questão de ser modelo, né? De repente, não sei, se você fôssemos meninas brancas, mulheres brancas, talvez essa tivesse sido a primeira opção, porque hoje você vê as blogueiras tão novas, tão jovens, né? Meninas mesmo, né? Ficando milionárias com Instagram, YouTube, né? Fazendo pubs pra lá e pra cá.
Mas você vê que a maioria é branca. Sim. Né? Essas meninas, até temos também as blogueiras negras, né? As quais eu sigo, eu gosto muito, como a Gabi de Pretas e várias outras, né? Várias outras. Que não tem como, assim, enumerar e falar todas. Né? Mas a Gabi de Pretas, ela tem um trabalho, né? Uma fala muito legal, muito interessante. Fala sobre maternidade, vários assuntos, né? E é muito bom que hoje a internet ela trouxe essa possibilidade da gente estar se enxergando mais. É porque é aquilo assim, né, Mayara? O copo cheio e o copo vazio. Sim. Aliás, o copo, a metade cheio e a metade vazio. Se a gente for olhar o copo cheio, hoje a gente consegue se enxergar mais. Porém, existe um caminho que precisa ser ainda muito aberto. Né? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Só para terminar. Sim. Porque aí, de fato, eu consegui, né, ser eleita e Sim. chegar num lugar. Porque as pessoas esquecem. Yasmine, as pessoas esquecem que a gente tem uma vida. Apesar de eu ter pouca idade, né, de ser jovem na política, Isso. que tem esse adendo. Hoje eu tenho 28. Fui eleita com 26. Sim. E aí, assim, você chega nesse lugar, espaço de poder, as pessoas às vezes acham que você não vai dar conta. Ou pela idade, ou pelo seu gênero, ou pela sua raça, ou por onde você vem. Né? E quando você tem esse combo todo de ser a coisa que não é comum na política, né? Eu fui eleita a mulher mais jovem da história da cidade. Primeira mulher negra, primeira vez que a mulher é mais votada, primeira vez que o PT é o mais votado na cidade. Então, assim, veio um combo de responsabilidade junto com a gente quebrando vários recordes, chegando, e as pessoas achando que a gente não ia dar conta. Sim. Do nada, depois de ganhar a eleição, eu descobri que eu era uma menina. Só que eu nunca fui uma menina na minha vida. Sempre fui a garota que estudava e trabalhava. Sim. E para ajudar nas contas de casa, que comprava material escolar desde os 12 anos. Sempre fui a garota de 15 anos que botava a caixa nas costas e subia escada, lances de escada. Sim. Sempre fui a pessoa que trabalhava de 7 da manhã e até 11 horas da noite. E aí, de repente, eu descobri que eu era frágil, uma menina, uma garota. Quando e você aí, chega num lugar de poder, você se depara com a sua fragilidade, que você nunca teve oportunidade de antes olhar com mais cuidado. Essa fragilidade romântica eu não tenho. Sim. Eu nunca tive oportunidade de ter, e eu acho que hoje não vai ser da mesma forma, porque o lugar que eu estou é um lugar complexo de se ocupar. Então, não cabe, mas é uma tentativa de tirar da gente a potência, né, que ancestral, até gosto de dizer isso, que a gente tem para fazer um trabalho. Então, e aí fazendo o paralelo dele ser de direita, do prefeito ser de direita, e eu ser uma vereadora de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, feminista, mulherista. É mais mulherista. Mais mulherista do que feminista. Desse paralelo, né, eu acho que dois polos da cidade também queriam se ver representados. Sim. Mas também acho que é importante levar em consideração que o que eu falo, o que eu trabalho, não é difícil da população que tem a sua fé evangélica também se identificar. Claro. Acho que a grande questão, Yasmine, é que muita gente ainda não se entendeu no campo que defende, certo, da política. Acho que muita gente se diz em determinado campo ou defende determinado político, mas que às vezes vê eu defendendo um projeto que ela concorda, ou às vezes vê a conduta que eu tenho no parlamento, ela se identifica. E aí a grande questão que eu tenho é que acho que a gente precisa ampliar mais esse debate, para as pessoas terem de um lugar justo, né, o seu próprio posicionamento. Sim, entender que antes de tudo nós somos uma república. Sim. E a grande questão toda é o que eu acho que a gente teve uma manipulação, uma distorção gigantesca do que é a política. A gente teve uma banalização da política através de um representante que saiu agora, né, da presidência do nosso país. Ampla divulgação de mentiras que vinculavam e que faziam com que existisse um ódio direcionado a determinado partido. E que hoje a gente está vendo que não é bem assim. A verdade, ela aparece, né? E eu acho que as coisas vão começar a engrenar, acho que a população vai ter mais interesse em participar. E eu faço do meu mandato, da minha mandata, um lugar de transparência.
tudo que eu faço, eu boto na rede social para as pessoas saberem o que eu estou produzindo, para honrar o voto das pessoas que me confiaram. Então, eu acho que é mais isso e a gente quer cada vez mais parlamentares, mais pessoas políticas fazendo isso. E é uma grande decepção, porque, por exemplo, muita gente, a população vulnerável, até a população evangélica, que confiou no prefeito para poder fazer um trabalho pensando a periferia, pensando o lugar da origem dele, hoje chegar num posto de saúde e não ter ali o médico não poder fazer sua hora extra, o enfermeiro não poder fazer sua hora extra porque ele estourou o teto de gastos. E ver ele distorcendo muitas ferramentas que poderiam ser a solução dos problemas crônicos que nós temos nos nossos territórios, serem feitos assim de escárnio, de deboche com os servidores, de deboche com a população que precisa do serviço. Então, eu acho que a grande questão é que, quando a gente fala de política, as pessoas querem renovação. E eu acho justo, acho importantíssimo isso, a gente dar oportunidade para as pessoas que querem fazer um bom trabalho. Mas quando a gente percebe que isso não está indo para um caminho que a população quer, a gente precisa denunciar, que é o que eu tenho feito, né? Eles dizem, o vereador de oposição, mas o que eu gosto de fazer é mostrar a verdade no que está acontecendo, de acreditar na população, porque é dali, eu uso o Sistema Único de Saúde, eu fui estudante de escola pública a minha vida inteira, a minha família toda, né, por si só, então eu quero ver isso funcionar. Enquanto não estiver bom para a população, não está bom para ninguém, e a gente precisa denunciar isso. A gente está acompanhando nas suas redes sociais, a gente vê seu engajamento, sua preocupação, seu carinho muito grande com a educação. De que maneira que isso faz sentido para você? Acho que você já começou a falar, né? Mas se você quiser falar mais um pouco sobre essa sua trajetória na escola pública. Educação transforma. Sim. Qualquer espaço. A gente, antes de começar aqui a gravar o podcast, a gente falava sobre os nossos territórios, nossa origem, né? Isso. E você me trouxe, eu respondi mentalmente. Mas agora eu vou responder verbalmente para você. Como que a gente dá conta de um território que ficou perigoso? Com a educação. Sem a educação, sem educação de qualidade, a gente não abre o horizonte para ninguém. Sem o professor dentro da sala de aula, a gente não consegue que essa pessoa, que esse cidadão se desenvolva ao ponto de entender que ele pode mais, né? E aí a gente vai ter inserindo junto esporte, cultura, e é isso que a gente precisa fomentar. Um território que um jovem, né, consegue entender que ele pode fazer um teatro, que ele pode aprender a tocar um instrumento e que ele pode fazer carreira com isso, que ele pode ganhar dinheiro com isso, a gente está falando de um território que vai perecer, né? Então, por exemplo, eu sou de escola de samba, salva a vida, né? Eu sei que quando eu comecei o movimento do Império das Negras, eu comecei também fazendo fotografia social. Modelava, queria que mais meninas pretas modelassem também. Como elas podem modelar? Mostrando que elas podem fotografar, que elas sabem fotografar. Pode falar um pouquinho mais sobre o Império das Negras? Fala, claro. E como que a gente faz isso? A gente empodera essas pessoas e diz que ela pode. E eu enxergo os profissionais da educação como esses captadores de corações e mentes. Então, não existe um território sem transformação, sem educação. E o mais importante de tudo, hoje a gente luta contra a reforma do ensino médio, porque a gente quer uma grade de currículo forte para os nossos jovens, né? Um espaço de formação de qualidade para essa juventude. E, principalmente, pensar educação não é só pensar em quem está na ponta, né? É pensar no profissional que dedica a vida nesse rolê também. E eu vou falar rolê porque eu sou jovem, gente, eu sou dessas, tá? A gente vê que o sistema ele vai ficando ultrapassado quando a gente diz que precisa ampliar os direitos do profissional de educação. A gente está falando do piso nacional, a gente está falando sobre os benefícios, a gente viveu agora a pandemia, e só Deus sabe a dificuldade que o profissional de educação teve para continuar dando aula, fora da sala de aula. Né? Era um equipamento sem qualidade para dar. A gente tem um número também considerável de profissionais com mais idade, que não sabem mexer tanto com tecnologia. Essas pessoas saíram com uma mão na frente e outra atrás depois da pandemia, porque não sabiam como, pediam ajuda a filho, sobrinho, neto para fazer, e ainda assim não abandonaram os nossos alunos da rede pública. Então, eu acho que o sistema público, né?
o governo precisa estar cada dia pensando mais, porque hoje o profissional de educação, para ele elaborar uma aula chamativa, né, que vai deixar as crianças interessadas em participar, ele vai precisar de uma estrutura completamente diferente de um profissional que dava aula há 30 anos atrás. Então, eu acho que é muito importante a gente entender esse cenário, né? A qualidade que chega para os alunos, a merenda que chega para os alunos e também qual é a base de conforto e de acolhimento que a gente dá para os profissionais da rede. Exatamente. A estrutura física da escola também é muito importante para o sucesso, né? O sucesso na educação, porque você fala dos professores muito bem, eu como professora me sinto muito contemplada com a sua fala, né? E é algo que a gente deve pensar também muito, Maiara, como que tá, né? Como que tem se dado ao longo de, enfim, de anos e anos, né? A estrutura das escolas públicas do nosso país, né? Do nosso Rio de Janeiro, Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, né? A gente é uma época, né, que a gente não viveu, mas é uma época que a gente que é apaixonada pela educação, que estuda, que pesquisa, sabe. Por exemplo, a época do CIEPS, né, com Brizola, né? Aquilo, assim, gente, é um sonho, né? É um sonho, é um ideal que todos deveriam perseguir, que infelizmente foi deixado para trás, né? Muito se fala na hora, né, quando a gente vê debes baixos, notas baixas, crianças que saem do 5º ano do Fundamental, gente do 9º ano do Fundamental 2, sem saber ler, escrever, fazer conta, se cobra muito do professor, né? Ah, o professor não se dispôs, o professor não se instrumentalizou o suficiente para poder acolher aquele aluno, aquele professor não acolheu aquele aluno, aquele professor não deu carinho, não deu amor, não deu afeto, né? Aí, mas você veja bem, uma sala com 30, 35 alunos, sem ar-condicionado, às vezes um ventilador que não funciona, cadeiras desconfortáveis, enfim, falta de tudo, falta do básico, falta do essencial. Como é que esse aluno vai aprender e como é que esse professor vai ter prazer em ensinar? Ah, é impossível? Olha, infelizmente, os professores, eles mostram que é possível. Eu digo infelizmente porque eu acho assim, que poderia haver uma revolta, não sei dizer muito bem. Você vai acomodando, né? Do tipo, se não tiver da forma que eu preciso, eu não vou trabalhar. Sabe por quê? Em outras áreas profissionais, a gente vê esse movimento, a gente vê esse posicionamento. Mas o professor, ele é sempre colocado nesse lugar sacrificial e de sacerdotal. Sim. Embora o sacerdote, se você for olhar o sacerdote, ele tem outro tipo de vida, né? Eu tive uma oportunidade de uma vez de almoçar na casa de um sacerdote e eu vi o tipo de vida que se leva, né? Então, assim, então no caso nós não somos nem sacerdotes. Nós fomos sacerdotes, estava bom, né? Tava bem legal, né? No caso é uma situação mesmo de sacrifício mesmo e assim, eu acho que pessoas como você e como outros devem cada vez mais lutar por isso, por essa transformação também dessa questão da estrutura das escolas, que isso é algo muito sério, muito grave. Então, Império das Negras foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Eu falei um pouco, né, sobre como que eu cheguei na política. Primeiro foi... Na verdade, no primeiro nada. Primeiro tive minha vida normal, né, trabalhando, estudando, fiz muita coisa, até entender um dia, acordar, olhar no espelho e falar, meu Deus, sou negra. Foi um pouco isso, né, isso foi mais porque conheci pessoas um pouco mais engajadas, né, e aquilo me causou estranheza, porque tudo começou a fazer sentido, né. A minha vida inteira que eu tinha vivido até aquele momento, até meus 21, 22 anos, começaram a fazer sentido as violências, a violência que eu digo assim, eu nem entendia muito como violência, mas o lance de alguém te olhar torto numa loja chique, o lance de alguém perguntar se aquele iPhone era seu,
Aquele lance de ser a última garota da escola dar um beijo, dar o primeiro beijo, sabe? De nunca estar na listinha da garota mais bonita da sala, de nunca estar na listinha de ter o cabelo mais bonito. Entender por que era difícil ter um par na festa junina. Sim. Que os meninos tinham vergonha de dizer que ia dançar festa junina com você, quadrilha, né? E tudo começou a fazer sentido. Tem uma coisa muito forte pra mim, que quando eu era mais nova, eu sempre prendi o cabelo. Alisava e prendia o cabelo, alisava e prendia o cabelo. Sim. Ao ponto de ter calo aqui, nessa mão. Porque eu precisava fazer força pra prender o cabelo. E machucava, diferia a mão, assim. E aí entender que era uma rejeição, né? Aos meus traços negroides, aos meus traços naturais. E o cabelo era uma dessas coisas. Enfim. Aí conheci essa galera. Que conversava muito, gente muito animada, muito divertida. E eu já usava uma hashtag chamada Império das Negras com a minha irmã, porque a gente é muito parceira, a gente é fechamento pra tudo. E a gente sempre fala que é a gente contra o mundo. Império das Negras. E aí, usei essa hashtag algumas vezes com essas amigas novas. E quando eu vi, tava na boca do povo. Um nome Império das Negras. O que é esse negócio de Império das Negras, Mayara? Das negas. Das negas. Ah, bem sim. popular. E a gente não sabia o que era o Império das Negras. Era uma hashtag que a gente usava em foto. Mas a gente falava assim, não, calma, que já a gente vai contar. A gente já isso é o que? Um salão de beleza, um grupo de dança, uma marca de roupa, o que é isso? E a gente não sabia. Só que na época tava muito em alta aquele lance do Pretinho do Poder. Você lembra? Que era uma coisa meio que de empoderamento, mais sexualizava a população preta do que empoderava, né? Mas era o que a gente tinha na época. Que tinha representatividade, tinham pessoas negras na página. Muita gente preta, muita foto de gente preta. A gente podia fazer alguma coisa assim, de valorizar as pessoas pretas da cidade, de botar foto delas na rede social, divulgar elas. Mas divulgar pra quê? A gente não sabe, mas a gente podia fazer alguma coisa assim, vamos fazer. A gente começou a fazer evento de rua, com grafite, com baile charme, com pintura corporal, com transista, com maquiadora, e aquilo começou a ganhar capilaridade, as pessoas queriam participar mais, queriam ver mais, e a gente foi achando aquilo interessante, vamos fazendo mais, e quando a gente entendeu que o buraco era mais embaixo, que a gente teve uma situação super difícil de uma amiga tentar suicídio, e fazia parte dos eventos com a gente, e a gente, depois que descobriu que ela tinha tentado porque ela não tinha passado de ano na escola. E foi uma coisa chocante pra gente, porque, cara, vai repetir só mais uma vez de ano, né? E aí a gente vê as urgências. Não, eu preciso sair pra trabalhar, porque eu já fiquei estudando esse tempo todo e minha família precisa que eu leve dinheiro pra casa também. E aquilo foi um choque, a gente entendeu que precisava tratar. É que foi urgência pra casa de muitas de nós. Sair, não deixar, às vezes, ir fazer o EJA, porque precisava trabalhar de dia. Eu dividia, era de manhã escola, de tarde trabalho e até de noite, tarde da noite, para ajudar, para ter as coisas, ter um sapato, ter o meu absorvente, ter as minhas coisas. E para ela foi esse rolê. E a gente falou, vamos chamar um psicólogo que seja da rede, que queira participar, né? E aí veio o Matheus Sampaio, que foi meu chefe de gabinete aí por um período. E que construiu a roda de conversa com o psicólogo, falando sobre as nossas dores coletivas, né, enquanto povo. E assim, gente, se a gente está falando da população mais pobre no Brasil, estatisticamente, a última coisa que essa população vai pensar é em terapia. Então a gente tinha que fornecer isso de alguma forma. E aí, o que a gente fez? A gente juntou a nossa galera e começou a frequentar as rodas de conversa. Só que a roda de conversa dava gancho para mais algumas outras coisas, porque quando a gente falava sobre as nossas dores, a gente esbarrava sempre como aquilo começou, em que aquilo teve um ponto inicial. E aí veio a necessidade de entender a nossa história. A gente chamou um professor de história. Muito bom. Começou a roda de conversa, aula de história do povo preto. Só aquilo que a gente não aprendeu na escola, em paralelo com a história europeia, né? Começou a crescer e o Império foi tomando uma guinada, a gente foi se empoderando, foi tomando consciência de várias... Igual, por exemplo, o que eu aprendi numa aula de história. Na verdade, uma roda de conversa com aula de história, que às vezes eles faziam encontros juntos, que era fantástico, aí era fantástico. Que
que a gente começava a falar das nossas dores, e aí o professor Carlos vinha com um ponto histórico de como aquilo começou. Muito bom, dá um fundamento. Né? É, uma coisa fantástica, mas não era sempre, era só em atividade especial. Entendi. Meu sobrenome é Felício. Sim. É um sobrenome espanhol. Aham. Na minha família não tem espanhol. Sim. E aí a gente vai buscar entender, né? Vai conversar, e o professor de história trouxe a elucidação. Olha, muito provavelmente você não tem um ancestral espanhol. O que acontece é que o seu sobrenome é de uma família que era dona dos seus antepassados. Que era costume deles colocarem um sobrenome no escravizado para que se fugisse alguém conseguiria identificar. E aí, muito provavelmente, isso foi passado de geração em geração até chegar a você. Então, hoje, Maiara Felício ainda pertence a alguém. Nossa, isso é muito É uma pesado. parada pesadíssima, né? Muito pesado. Mas foi um dos temas que a gente teve das nossas atividades que me trouxeram um gancho para muito. Hoje eu ressignifico, penso em trocar de nome, mas para muito mais para frente, assim, pensando, né? Sim. Porque também Felício também vem da família da minha mãe. Sim. E que é muito importante para mim, assim, vários. Esse sobrenome. Mas se for a fundo, choca, né? Aham. E aí a gente começou a fortalecer, veio a roda a Feira Preta, que eu chamo de afro-friburguense, genuinamente friburguense, genuinamente preto, Muito né? bom. Que dá esse lance da identidade, com artesanato, com representantes, pra gente movimentar o black money, dinheiro de preto, né? Fortalecer essa galera, fazer o nosso network. Depois veio coral, veio as meninas que estavam modelando já com a fotografia social, várias fotos lindas, vários encontros lindos, nossa rede social bombando, a coisa fortalecendo. Só que sempre que a gente queria fazer uma coisa mais forte, a prefeitura fechava a porta pra gente. E aí foi uma, 2, 3 vezes. Foram, assim, repetidamente, né, acontecendo. E aí uma conversa, os amigos falando assim, a gente acha que a gente tem que eleger alguém do Império para ser vereador, para segurar a caneta. E já que não tem espaço pra gente, a gente vai ocupar a cadeira também e segurar a caneta. E vamos escolher o nome, escolher o meu nome, vamos concorrer. Isso em 2019, vamos concorrer. 2020, vamos concorrer. Ganhei. Muito Tô aí, andamos muito, conversamos muito com as pessoas, sem dinheiro, meu chinelo arrebentou numa caminhada. Aham. É assim, nesse pique, tava recebendo meu auxílio emergencial quando eu ganhei a eleição, sério? tava em vulnerabilidade, porque hoje eu sou fotógrafa. Caramba, não que tinha como incrível, trabalhar na Mayara. pandemia, mas eu tinha R$300 todo mês para poder viver. E aí era o que às vezes ajudava minha passagem para ir fazer uma panfletagem. Era uma coisa assim que me ajudou. E um contraste, né? Porque um mês o meu auxílio emergencial e no mês seguinte um salário de vereadora. Mayara, muito boa, muito assim, fundamental, basilar essa sua fala. Quando você conta a trajetória de como na verdade se construiu a sua vida política. A sua vida política se construiu onde a vida de qualquer político deveria se construir, que é no meio do povo que mais precisa. Infelizmente, a gente vive, né, num país, não vou nem dizer na cidade, mas num país onde ainda a política ela é formada pelas grandes oligarquias familiares, desde sobrenomes, e muito interessante você também ter esse sobrenome Felício, né, um sobrenome espanhol, né, porque a gente vive na região serrana e é muito comum a gente encontrar pessoas mais pobres com um sobrenome teoricamente muito pomposo, né? Às vezes você vê uma pessoa, né, com um sobrenome super longo e muito pomposo, mas é uma pessoa muito pobre, uma pessoa da base da pirâmide, né? E quando você conta também a sua trajetória, a gente também pode observar uma outra nuance, que é uma nuance também que me preocupa muito, que é a seguinte, né? De pessoas, né, homens e mulheres, enfim, que se aproximam de nós, né, no sentido de, eu tô na luta contigo, eu tô batalhando contigo,
eu sou antirracista, né? E aí essas pessoas, elas acabam confundindo a luta antirracismo com, assim, roubar o nosso protagonismo, né? Então, assim, se eu posso... já tô me sentindo íntima sua, porque você é a cara da minha irmã, Thalise. Se eu posso te dar um conselho, nunca deixe ninguém roubar o seu protagonismo. Nunca permita isso. Eu falo isso pra mim também. Eu não posso deixar que ninguém roube meu protagonismo. Não deixe ninguém roubar o seu protagonismo de mulher negra. De mulher negra. Porque o fato de uma pessoa se sentir, eu me sinto negra, eu me reconheço negra. Quando a gente entra num shopping e um segurança nos segue, ele não segue pensando assim, olha lá aquela que se acha negra, olha lá aquela que se reconhece negra, não, olha lá aquela negra. E nós temos traços, nós temos nuances, nós temos formas, nós temos um tipo de cabelo que o antirracista não tem. Nós temos o negro, é aquele que tem o cabelo crespo, que tem os traços que ninguém gosta de ver, e sim o tom da pele que as pessoas ainda não se acostumaram. Entende? Eu acho que a gente do movimento negro, embora assim eu não seja, né, propriamente filiada a nenhum tipo de movimento, mas eu, com a minha vida, com o meu trabalho, com o legado que eu tento deixar, eu me sinto parte sim do movimento negro, do movimento feminista, sim. Entende? Então acho que a gente tem que focar, né, nesses detalhes que fazem toda a diferença. Eu sou negra, a Maiara é negra. Se você é antirracista, se você quer lutar junto com a gente, só luta, não tente roubar nosso protagonismo não, isso é muito feio. E você não está nos ajudando na mudança da nossa trajetória de vida, você não está nos ajudando na mudança dessa trajetória cruel e assassina que é o racismo, tá bom? Queria deixar esse recado aqui também. Maiara, obrigado pela visita e pelo teu tempo. Primeira coisa, quero te parabenizar pelo legado que você vem construindo na Mandata, né? Eu acho que é uma coisa muito orgânica, dá para perceber, a gente nota o teu movimento, assim, muito vida real, né? Acho que essa é o que te resume, assim, uma pessoa real pensando projetos para outras pessoas reais. Então, isso que a Jasmine colocou, eu ia perguntar mais ou menos, né, qual é esse limite de negociação com os antirracistas brancos, né? Qual é esse limite de negociação, de conciliação, porque muitas das vezes a gente flagra algumas cenas onde existe essa dificuldade de entender o protagonismo, de falar, não, peraí, a voz é dela, a fala é dela, quem vai, sei lá, escrever o livro é ela, quem vai pleitear a vaga para vereança é ela, não sou eu, não é o meu amigo. E a outra coisa, quais foram suas frustrações ao chegar à vereança? Digo, o que você esperava encontrar e você não encontrou? O carro do ovo sempre passa, gente, não tem jeito. Tipo, você esperava, né, chegar lá e ver uma situação e, pô, caramba, não é isso. Poxa vida, que doideira, né? Expectativa, realidade, aconteceu ou não? Foi tudo tranquilo. E o teu plano maior para deputada federal ainda continua vigente? Se você puder falar um pouco para a gente demarcar isso aqui, né? Eu acho que você pode amplificar suas vozes, as vozes dos seus eleitores, né, para o Brasil todo, por que não? Né, qual é o seu plano maior, né, para o cargo de deputada federal? O que você pensa como projetos, enfim, seus próximos passos políticos, né? Não sei se eu consegui organizar. Consegui. Obrigado. Quero agradecer as perguntas também, né? A primeira é qual o limite, né, para a gente ter aí o traquejo de como trabalhar em conjunto com antirracistas, né? População preta, antirracistas. Gente, eu gosto de dizer, cada lugar que eu passo, que racismo não tem nada a ver com gente preta. Racismo é o que pessoas não pretas fazem com pessoas pretas. Então, mais do que justo, do que as pessoas, né, que têm o pacto de branquitude, têm acesso a esses espaços, resolverem esse BO. Tem aquele ditado que diz, vocês são brancos, vocês que se entendam? Sim, sim. É um pouco sobre isso, porque a gente lida sobre racismo, a gente luta contra o racismo porque a gente sofre na pele o tempo inteiro
é doloroso, é cansativo, é difícil, mas a gente gostaria que as pessoas que estão ali no ápice do seu privilégio, né, que não lidam com isso diariamente, entendam que isso é responsabilidade delas, né? Essa violência parte de um lugar e que ela precisa ser enfrentada nisso, né? Dizer como a gente se sente, só a gente vai poder dizer. Exatamente. Viver o que a gente vive, é só a gente que vive também. Mas, em contrapartida, a gente espera que quando se vê uma situação de racismo ou se vê uma injustiça social, que essas pessoas se levantem dentro dos seus grupos, né? E que não esperem que eu, ser violentado, esteja ali à frente para tentar ser forte o tempo todo para resolver um problema que não é meu. A gente ainda tem que ser forte o tempo todo, né? É uma grande questão. Então, acho que como que o antirracista, ele, de fato, ele faz uma luta eficaz com a gente? Quando ele, no seu grupo social, ele consegue difundir isso tudo, fazer as reivindicações, né? E trabalhar isso. Em outros lugares, né, a gente que vai se posicionar, vai se falar enquanto povo e vai enfim, né, vai fazer um enfrentamento. Mas eu acho que é essa posição. Acho que não tem um segredo, né? Acho que é basicamente isso. A pessoa branca, né, que ocupa um lugar de branquitude, né, porque assim como existe a negritude, existe a branquitude, né? Mas eu não gosto desse paralelo. Sabe? Que é o mesmo rolê do machismo e feminismo. A louca. Uhum. Porque, por exemplo, o machismo, né, que é a ideologia, a fonte que não é o contrário do que feminismo. Violenta, que oprime, que mata, e enfim, né, que oprime no geral, não é um feminismo que é a luta por direitos iguais quando a gente fala de gênero. É completamente diferente. Assim como branquitude, que aí a gente está falando de um pacto social, de pessoas que tiveram acesso ao poder, ao dinheiro, a privilégios, né? Sim. E que colonizaram e que escravizaram, sim, né? Não está para a negritude que não cometeu nenhum tipo disso, que também é uma luta por direitos iguais. Então eu gosto muito de fazer essa comparação, porque existe num grupo, existe essa falsa ideia de que machismo e feminismo são opostos, e na verdade não. Da mesma forma, branquitude e negritude também não são opostos. Então, pensando justamente, né? Você falou mais ou menos o que eu ia falar. Pensando justamente, né, nas pessoas brancas que estão nesse lugar, vamos dizer assim, nessa estrutura de branquitude, acho que a gente deve pensar o seguinte: o papel delas é o quê? É essa reparação histórica. Né? Não é que as pessoas brancas não vão se envolver e se imbuir das questões de racismo e principalmente as antirracistas. Mas é preciso haver justamente esse cuidado, né, no que eu falo do protagonismo. Porque, por exemplo, o que a gente vê muito é o seguinte: pessoas que às vezes ela tem um tom de pele que não é necessariamente branco, mas ela também não é negra. Né? Ela tem um cabelo mais liso, um cabelo mais ondulado, enfim, ela não tem um cabelo como o nosso. Aí, por ela entender que o racismo é crime, né? Em primeiro lugar, racismo é crime. E por ela entender o mínimo, ela quer se envolver nas questões de tal forma que ela quer, às vezes, falar antes de nós, né? A pergunta foi nesse sentido. Lá no Império a gente tem um costume de que a gente fala por ordem de escurecimento. A gente vai falando até chegar no... Brincadeira, gente. Mas acho que a grande questão é essa, né? Porque a gente tem também a falsa ideia de achar que racismo no Brasil é igual ao racismo nos Estados Unidos, que é igual ao racismo na Nigéria, que é igual ao racismo de colorismo lá não se aplica aqui. Não, porque no Brasil o racismo se dá pela cor da sua pele, pelo cabelo que você tem, pelo nariz que você tem. Dificilmente alguém vai ver uma orelha, dificilmente alguém vai ver o formato dos olhos, dificilmente alguém vai blá 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 blá. Mas aqui a cor importa muito no Brasil, para o racismo a cor importa muito. Então vai estar ligado diretamente a isso. Diferente dos Estados Unidos, que uma pessoa não retinta, de pele bem clara, com certa passabilidade, não tem passabilidade lá, né? Porque as pessoas ali têm a leitura assim, já classifica como um latino, já joga aqui, não, a gente tá vendo aqui, essa pele é igual a minha, mas esse seu nariz aqui não nega.
E aí, Sim, aqui sim. no Brasil não é assim que funciona. Eu acho que no Brasil também pega a questão muito do cabelo. Não. Aquela, sim. Mas não aquelas, né? Porque, por exemplo, mercado de polo moda íntima. Vou Uhum. falar no mercado publicitário Sim. lá de cima. Sim. Garotas de cabelo crespo ou cabelos cacheados brancos, de pele clara, não tem problemas para encontrar trabalho. Ainda assim a gente tem. A pessoa pode até falar, seu cabelo ali, mas senta aqui, vamos tomar um champanhe. Normal, entendeu? Diferente da gente. Que às vezes tá ali e quer um trampo ou tá circulando, ninguém nunca vai falar assim, descansa um pouco, vamos. É diferente. Sim. Uma pessoa de pele clara com cabelo crespo, ainda assim ela tem muito privilégio até chegar a uma pessoa retinta de cabelo liso. Sim. Entendi. Né, e o que a gente vê também, né, são pessoas que, por exemplo, têm um tom de pele igual ao meu, mas aí tem um cabelo liso ondulado. Aí no dia da consciência negra, por exemplo, e é muito importante ressaltar que esse podcast está sendo feito fora desse contexto celebrativo de consciência negra. A gente está bem longe de novembro, porque são questões que a gente precisa debater, discutir, refletir, pensar durante o ano inteiro, durante todo o tempo. Né? E às vezes eu vejo assim, até pessoas assim que eu gosto, pessoas assim do meu círculo de amizade, que, né, com o cabelo lisinho dela lá, ela fala, ela se coloca de uma maneira como se ela passasse pelas mesmas coisas que a gente passa, né? Então acho que a gente deve aproveitar esse espaço para deixar as coisas bem delimitadas, bem marcadas, né? Porque acho que a nossa luta, ela também passa pelos detalhes, né? A nossa luta, ela não acontece só quando, infelizmente, uma criança negra é morta na favela, né? Esse é o ápice do absurdo, do extremo, né? Mas até se chegar ao ápice do absurdo, do extremo, existem esses detalhes do dia a dia, que às vezes a gente deixa passar despercebido, né? Mas eles não podem passar, porque se o detalhe ele passa despercebido, lá na frente a gente vai ver aquele extremo absurdo que choca, que machuca, que fere, que deixa um buraco, que deixa um vazio muito grande na sociedade, né? Você falou que é de escola de samba, né? De carnaval, e a gente vê o embranquecimento desses espaços, né? Tanto nas escolas de samba como nos blocos, né? Geralmente você vê as pessoas brancas tomando conta desses espaços, né? Os presidentes de escola de samba, os jurados, né? Que julgam lá os quesitos, os critérios das escolas, né? Você não vê um negro, ou muito pouco. Então, não é questão de mimimi, que chato tá falando isso. Isso é uma questão estrutural, né? Como o nosso ministro dos Direitos Humanos cunhou esse termo, né? Racismo estrutural, né? O Silvio Almeida. E realmente, a estrutura é o quê? É aquilo que nos mantém de pé. Então, o racismo não pode continuar nos mantendo de pé. Ele precisa cair, é preciso criar uma nova estrutura, né? E para se criar uma nova estrutura, a gente precisa de pessoas assim, com seu engajamento, com seu empenho, com a sua visão aberta, né? Para as mudanças e transformações necessárias. A grande surpresa, né, não positiva que eu tive quando eu entrei para a política foi ver como existem também os pactos internos, né? A gente já entra numa dinâmica de eleger o presidente da Câmara. E acho que a forma violenta que as conversas acontecem me chocou bastante. Me chocou bastante descobrir que tem gente que é profissional de falar mal de político na internet. Eu fiquei chocada. Tem gente que recebe salários e mais salários para poder desgastar político, sim, descobri. E essas mesmas pessoas depois passam lá para conversar com você, querendo receber de você para parar de falar mal. Entendi. É uma coisa assim bizarra, sabe? Sim, chocante. Mas a gente não vai sucumbir, né, diante de uma realidade dessa. Outra coisa também que eu percebi é que, por exemplo, não é simples passar uma lei. Não é simples aprovar uma lei. Até ela ir em discussão, assim, é um processo demorado. Mas se bem que nessa legislatura a gente não tem tido tanto problema, como a gente já ouviu falar, né? Os presidentes das comissões são bem parceiros até.
Agora, sobre essa coisa intensa que foi concorrer para deputada federal, né, na última eleição, foi algo grandioso que me foi confiado, meu partido acreditou muito. A gente sonhava com uma representação local, né, da região serrana, onde a gente tem uma grande produção agrícola e que alimenta o estado do Rio de Janeiro, né, se fazendo representar. Falando da população preta no interior, que é muito importante. Às vezes a gente fala muito sobre os grandes centros, a gente acaba esquecendo que o Rio de Janeiro ele é gigantesco e tem também essas localidades que precisam de atenção, onde o serviço público, né, de instância estadual e federativa chega com menos intensidade do que nos grandes centros. A importância também da gente falar sobre uma ocupação de esquerda e progressista no interior, que a gente tem o Glauber, que a gente tem personalidades como Yuri, mas que a gente quer também ocupação femininas nesses lugares, né? Para quem não sabe, a mãe do Glauber Braga foi o prefeito de Nova Friburgo, doutora Saudade, que fez uma gestão pensando as mães solo, pensando a ocupação das mulheres, foi uma gestão incrível também. Então a gente queria também alçar uma ocupação como essa na nossa região. E o partido acreditou em mim e me colocou também essa responsabilidade de fazer a campanha do presidente Lula também ter uma representação no interior. E a gente foi para cima. Foi uma campanha muito intensa, muito corrida, mas foi muito linda. Foi uma campanha que trouxe para a gente reconhecimento do trabalho que a gente já desenvolvia enquanto vereança, né? O Rio de Janeiro pôde me conhecer também. Tive contatos belíssimos, atividades belíssimas lá dentro do Rio de Janeiro. E assim, fiquei entre as 10 do PT para deputada federal. Foi uma coisa assim linda. Eu não imaginava que ia ser tão bonito. A gente conseguiu 14.400 votos no estado. Isso em 2 anos de vida pública. As pessoas me conheciam, comecei do zero. E assim, lá em Friburgo a gente ficou pau a pau com ex-prefeito, com deputado federal, com deputado estadual, com uma galera que tem 10 anos aí de vida pública. A gente fez muito bonito e a gente está aí de suplente, né? Então a gente está conversando muito com o governo federal, ainda existe a possibilidade da gente ir, mas a gente sabe também que a gente precisa encampar a luta em Nova Friburgo, fazer uma ocupação forte em Nova Friburgo. E a gente também tem feito também a ponte de tentar trazer os recursos, de tentar trazer a gestão federal mais para dentro do interior, de conversar. A gente já teve agenda agora com o MINC, né, Ministério da Cultura. A gente tem diálogo com os nossos deputados federais também, para ver as nossas emendas, né, as possíveis emendas. Então, tá aí, né? O próximo passo que a gente está pleiteando é uma ocupação progressista da Prefeitura de Nova Friburgo, independente de ser o meu nome ou não. Estou à disposição, mas a gente precisa fazer uma frente ampla para combater esse retrocesso que está instalado na Prefeitura da cidade. Entendi. Maiara, queria, né, já partir para os agradecimentos, assim, mais uma vez eu repito, é uma honra muito grande para a gente estar te recebendo aqui na nossa casa. A sua fala é muito enriquecedora, engrandece a nossa causa, engrandece a nossa luta, tá? Você é uma pessoa incrível, uma profissional da política que está estreando agora de maneira brilhante, né, em meio a tantas lutas, tantas dificuldades que eu tenho certeza que você passa, né, às vezes você compartilha, né, algumas coisas, né, do lado mais ofensivo, né, que as pessoas demonstram, mas eu quero te parabenizar por estar resistindo até aqui, né. Não vou te chamar de guerreira porque isso é muito complicado, Desumaniza, né, gente, né? E quando você, eu não sei se foi aqui no ao vivo, se foi a gente conversando, né? Você falou que só quando você chegou a esse lugar de vereança que você se deparou com a sua fragilidade de menina, né? Que você não teve a oportunidade, né, ao longo da sua trajetória, né, trabalhando desde tão nova, né, fazendo campanha, com auxílio emergencial, você não teve a oportunidade de se deparar com a menina que você é também, né? E isso, ao mesmo tempo que é muito bonito, é muito pesado, né?
Eu desejo leveza para você, desejo caminhos abertos para você, porque é muito interessante, você é a primeira vereadora negra de Nova Friburgo, não teve nenhuma mulher antes de você, na sua posição, que tenha aberto esse caminho para você. Quem está abrindo o caminho é você. Você está abrindo esse caminho. Então, eu tenho certeza que atrás de você virão várias outras Maiaras. Você com certeza tem influenciado, tem impactado na vida de muitas outras Maiaras. Tenha certeza disso. Você com certeza será a primeira de muitas, tá bom? E para fechar, eu queria falar uma fala da Angela Davis. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Pode ter certeza que toda a estrutura da sociedade de Nova Friburgo está se movimentando porque você se levantou, porque você se movimentou e você está movendo toda uma estrutura racista, misógina, machista, xenofóbica, porque você não nasceu em Nova Friburgo, mas foi abraçada por ela. Então, assim, são muitas coisas, são muitas estruturas que a gente abala e a gente nem tem noção, né? A mulher negra, né? A mulher preta, né? Eu vi que você, né, prefere ser chamada de mulher preta, eu também prefiro, né? Nós, mulheres pretas, temos um poder na mão que a gente precisa segurar, precisa tomar posse, né? E que bom que você tomou posse disso, que bom que eu tomei posse disso. E é isso, querida, muito obrigada, tá? Obrigada a você.